Olá, pessoal. Hoje na nossa videoaula, nós falaremos sobre cálculo de preço de venda ou formação do preço de venda. E antes da gente entrar precisamente nos cálculos, nós falaremos um pouquinho sobre como funciona a formação de preços no Brasil. Bom, em alguns anos atrás foi feita uma pesquisa pela Fiesp com mais ou menos 5.000 indústrias e o resultado foi esse. Por volta de 67% das empresas formam seu preço através do markup, 18% através do preço de mercado, concorrência, e 15% outros métodos, preço por demanda, sazonalidade, entre outras coisas. Bom, como que nós vamos formar o preço de venda aqui? Antes de falar do preço de venda, vale lembrar que esses custos que nós vamos trabalhar foram custos que nós calculamos na primeira videoaula sobre como calcular preço de custo. Então, se você não assistiu essa aula ainda, vai lá, clica aí no link e assista essa aula. Então, nós calculamos 4 tipos de pastéis: o de carne, o de queijo, o de pizza e o de carne com queijo. Esse é o nosso preço de custo. Bom, e aí, como formar o preço de venda desses pastéis nessa barraca de pastel? O que foi verificado? Verificou-se que existe uma grande concorrência nesse local e foi feita uma pesquisa das barracas ou pastelarias nessa região e descobriu que nós vamos ter que colocar o preço de mercado. A princípio, o preço de markup não vai ser possível no momento, a princípio, mas nós vamos colocar o preço de mercado. Então, qual é o preço de mercado que nós vamos colocar? Então, nós vamos colocar o preço de mercado que foi pesquisado a R$ 5. Então, o preço possível que vai ser vendido, o preço de venda, será possível vender, vai ser R$ 5. Perceba que quando nós colocamos R$ 5 aqui, apareceu aqui um número, 3,24, que é o markup. O que é o markup? O que é o conceito de markup? O markup, ele é um índice, um número, que é aplicado ao custo de um produto, ele tem que gerar um preço de venda suficiente para pagar, além desse preço de custo, todas as despesas fixas, variáveis e ainda gerar lucro. Então, aqui nós não calculamos o preço do markup. O preço do markup foi nos dados a partir do preço de venda. E como que ele apareceu? Simples. Basta a gente dividir o preço de venda pelo preço de custo, nós chegaremos nesse índice de markup. Então, todos os outros preços dos pastéis, nós vamos colocar R$ 5, que é o que é possível vender neste momento nesta barraca. Então, R$ 5, R$ 5. Percebam que os markups que apareceram aqui posteriormente, eles são diferenciados, não são iguais. Por que que eles não são iguais? Se o preço de venda são iguais? Porque o preço de custo é diferente. Então, quanto menor meu preço de custo, maior será o meu markup. Quanto maior o meu preço de custo, menor o meu markup. E assim por diante. Aqui nós fizemos uma média. Então, desses 4 sabores que existe hoje, a média é R$ 5. A média do markup é 3,15, a média do preço de custo é 1,60. Aqui é quanto que representa o custo do preço de venda. Então, o custo desse pastel de carne de 1,54 dividido por 5, ele representa 30% das vendas. E assim por diante. Mas vamos lá. Está surgindo uma nova demanda nessa barraca de pastel. Eles estão querendo colocar o pastel de frango para ser vendido. Quais as opções? Qual é o preço que ele pode colocar? Primeiro, preço de mercado. Ele falou, não vou inventar, isso é o que estão pagando, é isso que eu vou colocar, R$ 5. Percebam que o markup foi 3,03.
menor que esse, menor que esse, maior que esse, enfim, 303. Então, o custo dessa mercadoria foi 33%, que é 1,65 dividido por 5. Bom, mas ele pode falar assim, bom, eu quero fazer uma maneira diferente. Eu quero eu quero fazer um teste. Eu não vou colocar R$ 5. Eu vou usar o meu maior markup calculado já até o momento. E qual que foi o maior markup calculado? É o 5,59. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar e vai colocar o 5, o 3, o 5 não, o 3,59. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar 1,65 aqui, vezes 3,59, deu R$ 6. Então, ele pode falar assim, ó, pelo meu maior markup, eu vou vender a R$ 6. Eu vou fazer esse teste. E aí ele pode fazer a mesma coisa, ele pode fazer aqui pelo menor markup. Fala, não, eu não vou usar o maior markup, eu vou usar o menor markup, o 2,69. Tá vendo? 1,65 vezes 2,69 foi 4,50. Ele vai falar, eu vou fazer um teste, posso vender a 4,50. Opção dele, ele que vai identificar. Ou ele simplesmente vai pegar o markup médio. Ele vai, vou pegar o médio, o markup médio desses quatro que já existem e vou fazer. Então, 1,65 vezes 3,15, 5,20. Eu vou vender o meu pastel a 5,20. Vou fazer o teste e vou vender ele a 5,20. Então, vocês percebam que esse markup aqui que nós estamos falando até agora, ele não foi calculado. Nós descobrimos ele através da divisão do preço de venda sobre o preço de custo. Bom, mas nós também temos uma outra opção, que é calcular o preço de venda através do cálculo do markup. Então, como que vai funcionar isso? Vamos lá. Bom, sempre lembrando que o preço de venda sempre vai representar 100%. Vamos supor que essa barraca de pastel tenha custos variáveis de 15%, custos fixos, despesas variáveis de 15%, despesas fixas de 20% e queira ter um lucro de 20%. Nós estamos supondo que essa barraca tem isso aqui porque a gente ainda não calculou, nós calculamos. Nós vamos calcular isso mais para frente. E aí nós vamos ter a certeza. Mas vamos para facilitar o nosso entendimento aqui. Então, se ele tem 15% de despesas variáveis, 20% de despesas fixas e quer gerar um lucro de 20%, então aqui um total deu um total de 55. 100 menos 55 deu 45. Então, 100 menos 55. Então, o que que ele está fazendo aqui? Está pegando 100 menos 15, menos 20, menos 20, sobrou 45. Esse é o markup divisor, só que nós utilizaremos o markup multiplicador. Como é o markup multiplicador? Simples. A gente vai pegar o 100 e dividir por 45. Aí ele vai me dar um índice. Lembra que nós falamos que o markup ele é um índice? Então vamos lá. Vamos supor que esse pastel de frango custe R$ 1,65. Nós vamos jogar esse markup aqui, ó, de 2,22. Então, perceba uma coisa aqui, ó. 1,65 vezes 2,22 é 3,67. Ele poderia vender o pastel a 3,67. Lembra que nós dissemos que o markup tem que ser um índice, um percentual, que multiplicado pelo valor de custo, você chega num preço de venda que seja suficiente para pagar as suas despesas fixas, suas despesas variáveis, o seu custo da mercadoria e ainda de sobrar lucro? Então vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos lá. Então, nós jogamos 1,65, pegamos 1,65, que foi o custo do pastel, vezes 2,22, deu 3,67. Esse é o preço de venda do pastel. Então, vamos lá. Preço de venda, 3,67, 100%. Lembra que dissemos que sempre o preço de venda é 100%? 3,67.
Despesas variáveis, 55 centavos, ou 15% dos 3,67. Custo, 1,65. 1,65 representa 45% das vendas. E despesas fixas representa 20% das vendas. 20% das vendas. Ou seja, lucro, 20%. 20%. Então, se a gente vender a 3,67, tirar nossas despesas variáveis, o nosso custo e as nossas despesas fixas, ainda tem um lucro de 20%. Era tudo isso que o dono da barraca desejava saber. Aí vocês vão me perguntar, mas se ele já tem 20% de lucro com vendendo a 3,67, qual que é o lucro vendendo a R$ 5? É isso que nós vamos aprender quando nós falarmos de cálculo do lucro bruto. Hoje nós estamos falando do preço de venda. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá um like, compartilha, que nós estaremos lançando novos vídeos em relação à gestão econômica financeira. Obrigado.